Prof, indica algumas leituras sobre o fim da Embrafilmes e suas consequências. Cara, não tá aqui. Não tá aqui. Mas eu recomendo que vocês busquem o livro do Alessandrioli, que ele fala bastante sobre a Embrafilmes. Ele não parte pra lógica do fim da Embrafilmes em específico. Isso aí vocês vão encontrar na internet, em leituras, em artigos e tudo mais. Artigos tanto científicos como notícias. E aí vocês vão juntando Lé com Cré pra poder chegar na parada. É assim que funciona a construção de ciência. Não é necessariamente só em livros, tá? Então... Mas eu recomendo muito que vocês peguem o livro do Alessandrioli, que é um colega meu, amigo meu, de crítica, de sala de aula. Já dei aula junto com ele. Que é... Pra Frente Brasil, Roberto Farias e a Ditadura Militar. Pega esse livro. Muito bom. Além disso, claro, faça parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil, que tem aula, vai ter lá aula, três aulas em sequência sobre cinema novo. Já tem as duas primeiras. E a terceira aula lá no Introdução ao Cinema será sobre cinema novo e a Embrafilme. Beleza? Vai ser a primeira aula de maio. Cinema novo e a Embrafilme. O São Paulo nem se fala. São Paulo tem Rogério Ceni. Rogério Ceni é um dos maiores goleiros da história também. E sim, palmeirense, o Rogério Ceni é um dos maiores goleiros da história. Injustiçado a nível de seleção brasileira. Professor, doutor Sócrates é meu ídolo no Corinthians só pela consciência de classe. Futebol com leão. Boa. Enfim, tem corintiano que acha que é o Cássio, o goleiro, que eu acho um pouquinho triste, porque o Cássio é um grande goleiro e tudo mais, é um ídolo do Corinthians pelo tempo que passou por lá, mas porra, ter Sócrates na sua história e achar que o Cássio eu não consigo conceber, mas tudo bem, aí eu vou lá, é com vocês. Basicamente, o resumo da ópera é tudo culpa do Collor. Não, pior que não, né, cara? Pior que não, Pedro. O Collor foi só o agente do imperialismo que finalizou a parada. Mas a culpa, se a gente for individualizar, a culpa de Ronald Reagan e Margaret Thatcher era maior que a do Collor. Pelo fim da Embrafilme. Que é isso, Filipão? Assim, pois é. Com o fim da ditadura militar e a abertura política, a gente entra na década de 80 num período onde a América Latina se transforma no laboratório das experiências neoliberais do mundo. Então há uma importação do neoliberalismo exportado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan naquele contexto pro Brasil e pra América Latina. Que tem na América Latina consequências como a morte de um presidente no Chile. O assassinato de um presidente no Chile. Tá ligado? Então, assim, com a abertura política, começa todo um discurso, uma discussão a partir da entrada massiva do neoliberalismo na América Latina, dessa parada de liberdade econômica, mão livre do mercado, somado a uma ideia de que o Estado é ineficiente para tratar das suas próprias empresas, e a Embrafilme é uma empresa brasileira de filmes, né? Uma empresa brasileira de filmes que atuava especificamente no financiamento e distribuição do cinema brasileiro, nacional e internacionalmente. E aí a ineficiência da Embrafilme, apesar disso ser uma grande mentira, porque a história da Embrafilme nos mostra o contrário. A Embrafilme sempre foi uma empresa lucrativa, uma empresa que construiu público para o cinema brasileiro. Inúmeros sucessos comerciais da história do cinema brasileiro, históricos, tem a mão da Embrafilme, e para além disso, o financiamento da Embrafilme no cinema brasileiro, que fez construir público no cinema brasileiro, cresceu também o mercado exibidor brasileiro. O mercado exibidor brasileiro da década de 70 era o maior da história do cinema brasileiro até 2016. Hoje eu não sei nem se voltou atrás por conta da pandemia. Ou seja, que hoje a gente, na década de 70, tinha mais sala do que hoje. Não sei se a pandemia fechou tanto de sala suficiente pra diminuir a gente pra chegar lá na década de 70. E assim, vocês podem pesquisar na internet rapidamente que vocês encontram isso. Vocês encontram rapidamente isso. Nos anos 70, 1970, o número de salas no Brasil era maior até 2016. Chegou a pandemia e provavelmente se fechou salas e hoje a gente volta um patamar atrás, provavelmente. Não sei dizer ao certo, porque eu não tenho esses relatórios ainda. Mas é isso. Ou seja, a Embrafilme era uma empresa eficaz, não só em termos lucrativos para os filmes, mas em termos de atender a essa população e de criar público para essa população. E ao criar público para essa população, fazer com que um setor que hoje é subaproveitado na economia
fosse ativo naquele contexto. E sendo ativo, emprego, tudo isso era criado. Tudo isso era construído. Então havia uma demanda por cinema brasileiro que nós mesmos construímos. Demanda é construída. Vocês já sabem como é que funciona, né? A gente já falou isso inúmeras vezes. Demandas são construídas. É de saber quem vai construir essas demandas. Ao interesse de quem? Ao interesse da população ou ao interesse do mercado privado? Tá ligado? Então o que a gente quer é uma Embrafilme que esteja na mão da classe trabalhadora, não dos militares, evidentemente. A Embrafilme era uma ferramenta. E como ferramenta, nós queremos ela. Mas sob a mão, o uso da classe trabalhadora. E não dos militares, mais uma vez. Mas que ela, enquanto meio, era eficaz? Era. Era eficaz. E os números estão aí. Os resultados estão aí. Eles nos mostram essa verdade. Só que na década de 80, como o Brasil foi experiência neoliberal do mundo, América Latina e o Brasil, começa todo esse discurso neoliberal de, mais uma vez, de livre mercado, de ineficiência do Estado para atender suas próprias empresas. E aí começa todo um discurso de que na Embrafilme tinha clientelismo, corrupção e etc e tal. Tinha isso tudo na Embrafilme? Tinha. Concordo que tinha. Assim como tem qualquer empresa privada. Só que qual é como se combate a corrupção num sistema neoliberal? Tira ela do Estado. Dá pro privado. Só que a grande questão é que a corrupção... Olha só o que eu tô falando pra vocês. A corrupção é de natureza privada. Toda corrupção é privada. Não, Felipe, mas aí as corrupções do Estado é privada. Como assim, Felipe? Corrupção do Estado é privada? Sim, ela é de origem privada. Para atender a interesses privados. Sobretudo no capitalismo, o Estado sendo palco, sendo balcão de negócios da burguesia e, portanto, atendendo aos interesses privados dessa classe. Então é isso. Toda corrupção tem origem privada. Privada. Só que é isso. O Estado não é capaz mais de gerir a Embrafilmes. E aí o que começa a acontecer? Em primeiro momento, há um embate, há um confronto. Ora, não. Não é assim que tem que ser. Há um conflito, uma antítese, portanto, de setores populares e artísticos e culturais dizendo não vai acabar com a Embrafilme. Porque se fosse... Porque o grande interesse, na verdade, era no imediato pós abertura política e, portanto, com a entrada massiva no neoliberalismo, de imediato acabar com todas as empresas. O interesse era esse. Acaba com todas as empresas, de primeiro. Só que isso enfrenta os interesses populares. Por quê? Porque, a princípio, a população e os setores culturais, os setores da cultura, vão falar assim, não, calma aí, mas a Embrafilme funciona. Até agora há pouco, olha lá, tanto de filme que a gente já produziu, o tanto de sucesso comercial, o tanto de sucesso de público, o tanto de sucesso de construção de demandas e de atender ao mercado exibidor. Olha o tanto de sucesso que a gente produz, como é que você vai acabar assim do nada para atender os interesses do mercado estrangeiro, mercado internacional? Então não se acaba com o Embrafilme de imediato. O que precisa? O que precisa então? Começa a se criar mecanismos, e mecanismos são esses. Mecanismos de sucateamento da empresa. E que mecanismos são esses? São mecanismos ideológicos, ou seja, de transplantar na população, no senso comum, a ideia de que o Estado é ineficaz para atender a economia, de atender o financiamento do cinema e tudo mais. E toda essas ideias, toda essa ideologia que parte de um discurso dessa importação estrangeira da lógica do livre mercado, nesse contexto histórico. Então, o fim da Embrafilme não tem como culpado o Collor. O Collor é só um agente, é só uma engrenagem. É um agente a serviço dos interesses internacionais nesse contexto. Da burguesia internacional. E nacional, diga-se de passagem também.
No caso, mais especificamente, internacional. Então, o processo de extinção da Embrafilme não começa com Collor. Começa no imediato pós abertura política. E, na verdade, até um pouco antes. E começa todo esse processo de sucateamento, de pressão sobre a Embrafilme, a ponto de ela se asfixiar. Porque não há mais condições de se produzir. E quando chega esse momento de asfixiamento, o discurso se intensifica. Ah lá, não consegue fazer. Por que será que não consegue? Porque houve todo um processo de asfixiamento. Aí vocês vão me perguntar, por que, Felipe? Por que a burguesia internacional tem interesse nisso? Porque a indústria nacional forte é uma barreira para as acumulações infinitas de capital internacional. Então existe um capital internacional que é monopolizado nas mãos de Hollywood, sobretudo nesse contexto, que encontra no Brasil demanda para os seus filmes. Só que essas demandas, o acesso a essas demandas, encontra uma barreira de acumulação que é a própria indústria da cultura do Brasil, que vinha em crescente e construindo seu próprio público. Ou seja, brasileiro via filme brasileiro, porque brasileiro gosta de filme brasileiro. Mas para ter acesso a essas demandas, portanto, o que eu faço? Eu destruo a economia, eu destruo a indústria do cinema dessa localidade. Isso não é só com o Brasil, não. Não é só com o Brasil. O domínio ideológico é um dos principais fatores do domínio territorial. É o domínio das ideias. É o domínio dos espíritos, das ideias, da ideologia. Então o que faz? Através da ideologia, da exportação do neoliberalismo para a América Latina, se destrói a indústria brasileira de cinema a partir da destruição e da destruição da Embrafilmes. Quando a Embrafilmes sai de jogo e, portanto, a ausência de financiamento do Estado à produção de filmes, o Brasil começa, pouco a pouco, na década de 80, a diminuir drasticamente a produção de seus filmes. A ponto da segunda metade da década de 80 ser chamada de um grande limbo da produção cinematográfica brasileira. Ora, se a gente atendia nossas demandas, se a gente construía nossas demandas, mas de uma hora para outra esses filmes param de ser produzidos, as demandas vão embora? Não, elas continuam. Nós construímos essas demandas estão lá. Mas quem vão atender? Quem vai atender essas demandas? O mercado internacional. O mercado internacional. Aquela mesma Hollywood, aqueles mesmos que financiaram o neoliberalismo na América Latina. E se hoje vemos as nossas salas tomadas por filme americano, muito disso está respondido lá. Muito disso está respondido lá, na década de 80. Tá ligado? Até que em 1992, se eu não me engano, o Collor finalmente extingue a Embrafilme, já em frangalhos, já asfixiada, com o discurso de que ela era ineficiente. Agora, por que ela era ineficiente? Não é porque o Estado não era capaz de gerir, mas sim porque era necessário atender, se via necessário atender aos interesses da burguesia internacional. Agora, sabe onde tem uma aula inteirinha sobre cinema novo e Embrafilme? A partir de maio, no Introdução ao Cinema. Professor, como funciona para um diretor brasileiro conseguir produzir o filme, desconsiderando os diretores famosos e Globo Filmes? Cara, ou você é rico e você financia os seus próprios filmes, ou você vai atrás de editais. Então, assim, não é só o diretor, evidentemente. Você vai ter uma equipe, inclusive um produtor, uma produtora, que é quem domina a questão dos editais e vai atrás desses editais para conseguir financiamento. Financiamento através da FSA, do Fundo Setorial Audiovisual e da Lei do Audiovisual. Então, o Fundo Setorial Audiovisual, mais uma vez dizendo, que a gente já conversou inúmeras vezes aqui com vocês, é um fundo que é destinado justamente para a produção de produto audiovisual brasileiro. E esse fundo é alimentado por um tributo chamado Condecine, o qual toda a atividade econômica de audiovisual no Brasil paga Condecine, e a Condecine alimenta o Fundo Setorial Audiovisual. Fundo Setorial Audiovisual esse onde grupos privados ou um diretor qualquer pode requerir através de editais
o financiamento dos seus filmes. Desde que se garanta que o filme é um produto brasileiro. Então, assim, tem que ter um domínio de edital, dessas coisas assim, que geralmente o produtor de cinema tem. E aí tem toda a burocracia, né? Porque não é uma parada assim, eu vou pegar o dinheiro e vou gastar e foda-se. Não. Tem toda uma burocracia, que você tem que garantir os gastos, apresentar notas, tudo isso. Mestre, o senhor viu que o Luigi ficou chateado com seu react. Não caio mais nessa, Rômulo. Isso já tinha acontecido nos anos 30, se não me engano. Tanto que há poucos filmes BR dessa época. Muitos sequer sobreviveram ao tempo. Sim, na década de 30, sim, o cinema brasileiro, ele tava num momento de experimentação da sua própria arte, evidentemente. Mas sim, na década de 30 já houve esse processo, o que atrasou, inclusive, o crescimento da indústria brasileira de cinema. Então, assim, a diferença da década de 70 para a década de 30 é que na década de 70 já havia um cinema brasileiro. Tá ligado? Na década de 70 já havia um cinema brasileiro e esse cinema ele tava em crescente e solidificando sua indústria. Na década de 30, era uma indústria que queria surgir. Queria aparecer. Só que foi impedida pelo mercado estrangeiro de surgir. Por quê? Porque havia uma demanda aqui que se compreendeu a necessidade de atendê-la pelos mercados estrangeiros e, portanto, pela burguesia internacional e não pelo mercado nacional. A gente aqui no Brasil, gente, a gente já trocou cinema, a gente já trocou café por cinema. O café, por muito tempo, foi a nossa o nosso principal produto de exportação e a gente já trocou café por cinema. Basicamente, a gente trocou café por ideologia. Tá ligado? É isso que a gente fez. Trocou café por ideologia. E não é como se a gente pudesse não escolher. Quer dizer, claro que a gente podia. Mas como como nós éramos mais fragilizados no que tange a essa troca comercial desigual entre Brasil e Estados Unidos, eles facilmente puderam propor algo como isso. Trocar café por ideologia. Gostava mais do café. Tudo bem, mas assim, para além da piada, é isso. Para além de a gente gostar ou mais ou menos de café e tudo mais, é ter a compreensão de que o cinema, o cinema, a cultura e tudo mais, ele molda hábitos, costumes, através do que a gente chama de ideologia. A ideologia é a especificidade pelo qual determinado grupo enxerga a realidade. E quando uma ideologia é importada, significa que essa especificação de como nós percebemos a realidade é concebida pelo que vem de fora. Ou seja, nós assimilamos a realidade não mais enquanto brasileiros, mas como alguém de fora, que define o que é a realidade. E, portanto, construir hábitos, inclusive de consumo, para dizer, por exemplo, que cinema brasileiro é uma merda e que cinema hollywoodiano é tudo uma grande maravilha. Percebe como isso é ideologia? Curtiram o vídeo?